Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para que Deus venha falar conosco através desta palavra poderosa de hoje. Ó poderoso Deus de Israel, manifesta, Deus, o teu poder através desta palavra, Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Veja só esta palavra de Deus. Ela está aqui em 2 Reis 4, com o tema de Eliseu aumenta o azeite da viúva. Veja só. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para ser servos. Veja só, esta mulher chega até Eliseu dizendo que o marido dela havia morrido. Porém, havia chegado na casa dela o credor, cobrando dela uma dívida. E ela poderia perder ali os seus 2 filhos. A luta. Veja só, um homem de Deus, o homem que caminhou com Eliseu, o homem que caminhou às vezes até com Elias, da escola de profetas, ele faleceu. E ele deixou a família endividada. Mas aí ela procura a direção de Deus. Ela não vai em qualquer lugar, ela vai no profeta, clamar, dizer para ele que ela estava desesperada. Aí o Eliseu disse-lhe: o que eis eu de fazer? Dize-me o que tem em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite, senão é um pouquinho de azeite ali guardado. Ela, olha, eu tenho um pouquinho de azeite. Então aí começa. Deus quer fazer um milagre na sua vida, na nossa vida, através do pouquinho. Veja só, do pouquinho que essas pessoas tinham, e eles viram a grandeza de Deus no pouco que eles tinham. Vamos dar o exemplo aqui na primeira multiplicação dos pães. E tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a erva, tomou 5 pães, 2 peixinhos, e erguendo aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Veja só, 5 pães, 2 peixinhos. Chegou até a mão de Jesus. E aí Jesus ele ergue ao céu e abençoou o povo. Está com pouca saúde? Abençoa a sua vida. Está com pouco dinheiro? Abençoa a sua vida. Declare aquilo, abençoe a Deus aquilo pouco, é um pouquinho de azeite só. Olha, é só um pouquinho de azeite que eu tenho em casa. Só um pouquinho de azeite. Só um pouquinho. Peça para que Deus abençoe. Reconheça o que Deus vai fazer com o pouco que você tem. Veja, porém, Jesus, porém, disse: não é mister que vão dar-lhes pão de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E os que comeram foram 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Veja só, com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus Cristo, ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se a gente imaginar que cada homem daquele tinha uma mulher e um filho, nós estamos falando de 15.000 pessoas. Alimentada ali com 5 pães e 2 peixinhos. Veja só novamente a segunda multiplicação aqui dos pães, que está em Mateus 15:34, diz: e Jesus disse: quantos pães tens? E eles disseram: 7, uns poucos de peixinhos. E tomando os 7 pães, Jesus dá graça novamente e partiu-lhe aos seus discípulos e à multidão. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das crianças. Veja só, 2 multiplicações de pão, Deus multiplicou pouco. Então, se a gente verificar aqui, Jesus Cristo, Deus trabalha no pouco, trabalha no que nós temos em casa. O que você tem na sua casa? Declara o que você tem para Deus. Abençoe o que você tem. Aí, neste mesmo momento aqui, então disse ele, quem disse? Eliseu disse para a viúva. Então disse Eliseu: vai, pede emprestado, vai. E disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas, não poucas.
Veja só que esta mulher, Jesus Cristo, o profeta Eliseu, disse para ela que ela tinha que ter relacionamento. Porque disse para ela, olha, vai arruma vasilhas. Não poucas. Vasilhas com seus vizinhos. Com quem que esta mulher poderia realmente contar? Será que ela conseguiria vizinhos? Ou será que ela é aquela pessoa arrogante que não fala nem bom dia para o seu vizinho, nem boa tarde, nem boa noite para o seu vizinho? Então nós somos pessoas de relacionamentos. Relacionamentos com todos. Porque aqui o profeta diz para ela, olha, vai, arruma vasilhas. Há milagres que vai acontecer na nossa vida. Vai depender, às vezes, de amigos, de pessoas que você nem imagina. Aí Eliseu diz para ela o que fazer. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deleita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. O profeta pega para ela pegar azeite e derramando vasilha por vasilha, que encher for tirando a parte das vasilhas que ela arrumou. Partiu, pois ela fechou a porta. Porque naquele momento é um momento momento ali de família. O profeta poderia ter orado para ela, mas o profeta falou, não, você vai arrumar vasilhas e você vai entrar para dentro do teu quarto. Porque o Mateus 6 vai dizer para nós, entra para dentro do teu quarto. Mateus 6 vai dizer para nós o que nós devemos fazer através da oração. Então, quando os discípulos questionam Jesus Cristo, Jesus, como nós devemos orar? Qual que é a forma correta de nós apresentar a nossa oração? Aí Jesus Cristo, Mateus 6, vai dizer assim, ó, presta atenção em alguns detalhes do Pai Nosso. E diz assim, e quando orares, ou seja, aqui está falando quando? É diariamente, constantemente. Não seja como hipócritas, pois se compadecem em orar em pé. Então ele diz que nós não devemos ser hipócritas, mas aqui, Mateus 6, aqui ó, Mateus 6,5 diz, olha, e quando orares não seja como hipócritas, que pois se compadecem em orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas, nas ruas, para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Jesus compara que a oração daquela pessoa que fica orando para aparecer, aquela pessoa que fica em pé orando, mas ele diz assim, ó, olha, mas você, quando orares, entra no teu aposento. Aonde é o teu aposento? É o teu quarto. Fechando a tua porta, ora ao teu pai, que está em secreto. O pai está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, quando o profeta Eliseu diz para ela entrar para dentro do quarto, é o secreto, é ela, mas os filhos dela. É um momento de comunhão, é um momento de oração. É um momento de, às vezes, buscar a direção de Deus. E aí diz mais, e partiu, pois ele fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam vazia, e ela enchia. E sucedeu que cheias foram as vasilhas. Disse ao seu filho, traze mais ainda uma vasilha. Porém, ele disse, não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse a ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos viverei do resto. Veja só que ela recebeu o milagre, ela obedeceu ali a direção do homem de Deus. E quando ela recebeu a bênção, ela reconheceu que ela foi até o profeta contar o milagre que Deus havia feito na vida dela. Que ela havia recebido tanto azeite. E o profeta diz, olha, vai, pega esse azeite, vende esse azeite, paga a sua dívida e viva do resto. Ou seja, foi tanto azeite que era suficiente para ela viver o resto da vida dela com esse azeite. O que você tem? Declara a Deus, vamos orar. Ó poderoso Deus de Israel, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Pai, abençoamos o pouco que temos, Senhor. Damos graça pela nossa saúde, damos graça, Senhor, pelo nosso emprego, damos graças, ó Deus, pelo dinheiro, pela condição financeira que nós temos. Então, Deus, multiplica o pouco,
para que através da nossa vida o seu nome seja exaltado e glorificado. Multiplica aquele que tem pouca saúde para que venha se ter muita saúde. Pai, multiplica aquele que está procurando uma porta de emprego, que várias portas de emprego venham surgir sobre a vida dele ou vida dela. Multiplica, Deus, a vida financeira, esses que só tem algumas moedinhas, que não recebe, mal dá para poder fazer as despesas de casa. Abençoa, derrama o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida de cada um, Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus. Creia, meu irmão, Deus é contigo. Fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.